desde a semana passada que eu protocolei um pedido de requerimento ao plenário para a formação de uma comissão de investigação sobre o convênio entre o Hospital Universitário, Faculdade de Medicina Dr. Jaime Rodrigues e Fundação Dr. Jaime Rodrigues. Esta comissão, ela teria como integrantes 3 membros. Como durante toda a semana houveram várias conversas entre os vereadores, e nós sabemos que a maioria dos vereadores gostaria de participar dessa comissão, até porque todos nós estamos preocupados com os documentos que foram oferecidos a Vossa Excelência na semana passada pela TV Tem, e aqui eu quero até me congratular com a TV Tem pelo excelente trabalho que vem realizando no nosso município, pela seriedade, pela transparência com quem tem feito esse trabalho, e a todos os jornalistas que lá trabalham, dizer que esta vereadora também, em função do que está sendo dito nos bastidores e na imprensa falada, que esta solicitação de formação de comissão estava sendo feita em função de uma possível candidatura minha, eu gostaria de dizer que eu estou retirando o requerimento de formação de uma comissão de investigação, porém, eu estou solicitando a Vossa Excelência, através de requerimento, que todo esse trabalho seja feito pela Comissão de Orçamento, na qual o presidente é o vereador Gerson Sartori, porque entendo que a Comissão de Saúde fez o seu trabalho enquanto relatório relativo às mortes hospitalares, fez todas as indicações e todos os encaminhamentos necessários a todo esse trabalho. Eu acho que fez um trabalho sério, aqui eu quero parabenizar todos os integrantes da comissão, um trabalho transparente, que inclusive culminou com todo esse processo investigativo. E eu estou pedindo que seja delegado à Comissão de Orçamento, que esta comissão faça todo o acompanhamento de todo esse processo que está acontecendo e que a gente possa realmente dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pela Comissão de Saúde, uma vez que a Comissão de Saúde vem recebendo ainda denúncias, vem recebendo ainda vários outros documentos, então a Comissão de Saúde continua trabalhando, né? E a Comissão de Orçamento, nesse momento, fará todo o trabalho de investigação, de acompanhamento, seja qual for, em relação ao que foi oferecido à Câmara Municipal, aos documentos e a tudo que está acontecendo na cidade. Porém, eu gostaria de dizer que eu acho que nesse momento eu tenho que zelar pela transparência desse legislativo, pela competência desse legislativo, e eu não quero que posteriormente venham a dizer, como alguns dizem nas entrelinhas, que eu estou querendo acabar com o hospital, que eu estou querendo criar problemas para o hospital, porque esta vereadora é médica há mais de 20 anos, foi, inclusive, durante 3 anos, fez o trabalho de auditora dos hospitais de Jundiaí, tem feito um trabalho junto à população muito grande no que é da minha competência, e eu queria dizer que eu espero realmente que a Comissão de Orçamento faça o trabalho que deve ser feito, acompanhe todo esse trabalho e que a gente possa estar aí acompanhando tudo isso, não tão de perto, porque eu estou junto à Comissão de Saúde, mas que a gente possa ter aí uma conclusão satisfatória, né, e que, se houve irregularidades, sejam encaminhados para onde de necessário, para as instâncias necessárias, e que dizer que eu não quis agora, como dizem alguns, amarelei. Não, eu acho que eu não quero que as pessoas pensem que os holofotes estão virados para mim, né? Até porque há a possibilidade de uma candidatura. Eu quero que os holofotes estejam virados para toda a Câmara Municipal, porque é isso que a gente vem pleiteando durante todo esse tempo como vereador e os outros vereadores também, em fazer um trabalho transparente, um trabalho sério nessa Câmara, e que a população possa orgulhar disso que a gente tem feito durante todo esse período como vereador e os outros também como vereadores. Então, eu peço a Vossa Excelência a possibilidade de retirar o meu requerimento e de encaminhar um requerimento que a Comissão de Orçamento possa fazer todo esse trabalho, na qual eu também estava me propondo, se fosse criada uma comissão de investigação. Senhora Presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Questão de ordem, senhora Presidente. Presidente acata a questão de ordem de Vossa Excelência e faz a retirada a seu pedido do requerimento, e tem certeza absoluta que o objetivo jamais é o de fechar o hospital. Primeiro, porque a senhora é médica. Segundo, porque a senhora é vereadora
e, na época, apoiou a criação do hospital e sabe da necessidade da existência de um hospital para estar colaborando com o São Vicente, que também já não suporta mais a demanda, até porque atende Jundiaí, toda a região e outras cidades até longínquas do nosso estado, e eu diria até além estado de São Paulo. Então a presidência retira o requerimento de Vossa Excelência e já está em mãos com um que traz o número 421, que pede realmente o acompanhamento pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento dos trabalhos de auditoria que estão sendo realizados no HU, pela Prefeitura e também pelo Ministério Público. E a presidência defere, então, esse requerimento e pede depois que a Comissão de Economia, então, se reúna, não é, para que discutam qual o encaminhamento que será dado, por onde será encaminhado esse acompanhamento. Primeiramente, a questão de ordem do vereador Adilson Rosa. Senhora presidente, queria parabenizar a vereadora doutora Silvana, né, pela transparência com que tem trabalhado nessa questão do hospital, e a prova disso é essa retirada do requerimento de SEI que ela apresentou hoje. A vereadora tem realizado um trabalho muito sério, e essa comissão de finanças é uma comissão que tem o vereador Gerson na presidente, que é da bancada da oposição. Isso mostra a transparência com que esta casa tem acompanhado essa questão, a autonomia com que essa casa tem acompanhado essa questão do hospital, né? E tenho certeza absoluta que é de interesse de todos os vereadores que o caso seja investigado, sim, com seriedade, com responsabilidade, e que vereador nenhum aqui tem o interesse de prejudicar o hospital, né? E com toda certeza, vereadora doutora Silvana, sem o interesse de se eleger, de usar essa questão para a sua eleição para deputada, abriu mão e vai estar aí acompanhando, porque é médica, porque tem interesse na questão. Vereadora Adilson, a presidência acata a questão de ordem e diria que ninguém entendeu que a vereadora tivesse amarelado. Amarelo apenas é a cor do requerimento que ela apresentou à mesa. Questão de ordem do vereador Dr. Cláudio Miranda. Eu também queria, senhora presidente, dar os parabéns à vereadora Silvana, que agiu com muito bom senso, né? E uma vez que essa Câmara, através da Comissão de Saúde, por ela presidida, fez um trabalho brilhante de acompanhamento das questões do hospital universitário, lógico, com algumas falhas, como não podia deixar de haver, não existe nada perfeito, mas contribuiu muito, sim, para que haja assim, uma melhoria ali no funcionamento do HU. E a Comissão de Saúde acabou concluindo que deveria ser feita uma auditoria. Uau. Essa auditoria está sendo feita pelo Ministério Público e pela Prefeitura. Então, nada mais correto que a Comissão de Orçamento, porque as questões envolvem questões financeiras, de contratos, questões administrativas, é muito correto que a Comissão de Orçamento acompanhe, e nós temos plena confiança nessa comissão, no vereador Gerson Sartori, nos seus componentes, que farão um belo trabalho. E eu queria só colocar ao presidente da comissão, que Vossa Excelência colocasse ao presidente da comissão à disposição desse vereador, tenho certeza que dos outros todos, de colaborarem e participarem também desse acompanhamento, para estarmos cientes, uma vez que todos nós recebemos aqueles documentos, e todos, com certeza, vão querer participar e acompanhar, juntamente com a Comissão de Orçamento, os trabalhos das auditorias. Eu acho que, bem falado por Vossa Excelência, vereador Dr. Cláudio, e a presidência também se coloca à disposição, até porque eu acho que de bom tamanho, quando a vereadora Silvana, ela designa a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, até porque a parte principal, que é do hospital, que é a verba para que ele possa continuar funcionando, ela é sempre discutida e sempre aprovada por essa Casa de Leis. Eu acho que nada mais, nada menos que nessa altura, uma vez que as questões da saúde praticamente foram apuradas e apontadas as possíveis falhas, não é? Até com a vereadora Marilena, a vereadora Silvana, vereador doutor Júlio, vereador doutor Cláudio, vereador o José Dias, acompanharam de perto, depois no relatório apontaram algumas possíveis falhas e com certeza serão sanadas. E agora, quando foi levantado algum problema com relação aos contratos, nada melhor realmente do que a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Só para completar a minha fala, claro.
E, como o senhor mesmo falou, nada de amarelar, nem de esverdear, nada. É uma questão realmente de se ter bom senso. Claro, eu acho que aí prevaleceu o bom senso. Amarelo é apenas a cor do papel. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem do vereador Luiz Fernando, eu acho que pediu primeiro. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar também a vereadora Silvana Batista, que por ser uma profunda conhecedora do regimento interno da casa, preferiu dar a opção que a Comissão de Finanças e Orçamento viesse a tratar com isenção, por ser presidida por um vereador da oposição, dos documentos que nos foram entregues na semana passada. Aqueles que avaliaram a documentação percebem que só há aqui documentos que tratam do tema financeiro e administrativo. E não haveria razão para que uma comissão de investigação fosse criada, se nós já temos na casa uma comissão específica permanente que trataria com isenção e imparcialidade da questão. Então, somente não me é de surpresa o bom senso da vereadora ao retirar o requerimento e deixar que a Comissão de Finanças e Orçamento trate a questão com isenção e imparcialidade. Parabenizar a vereadora pelo trabalho que fez anteriormente e dar boa sorte ao vereador Gerson Sartori, que agora inicia uma nova fase nas investigações do Hospital Universitário. Questão de ordem do vereador Caixã. A minha questão de ordem também é para parabenizar a vereadora Silvana, que não amarelou não, viu, vereadora? Engrandeceu, sim, o motivo pelo qual aquela documentação, vendo e revendo, nosso partido tomou conhecimento também, e nós temos que avaliar, sim, a parte saúde. Eu tenho certeza que a comissão de você, da Vossa Senhoria, da Marília Negra e os demais da comissão, já praticamente, se não foi 100%, mas uma boa parte já foi feita a avaliação. O que resta agora é a parte de finanças mesmo, financeira, e como nós temos aqui a comissão de Finanças e Orçamento, nada mais justo dar credibilidade total a essa comissão, e me coloco também à disposição, como tenho certeza com todos os nossos vereadores aqui, caso haja precisa da nossa participação junto, é claro que nós estamos sim ansiosos até o final, para que saibamos os problemas que possam estar acontecendo dentro do HU. Parabéns à vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. É só também para parabenizar a maneira que está sendo tratada essa questão, que muito nos preocupou essas últimas sessões, né? Do encaminhamento que estaria sendo tratado. A doutora Silvana faz com muita competência essa retirada e fazendo essa indicação, eu como membro dessa comissão de orçamento também, e até colocar que essa comissão, que é composta por 5 vereadores, cada um de um partido, então nós estamos falando de 5 partidos envolvidos nessa investigação. E como presidente aí o Gerson Sartori, que tenho certeza que trará essa questão com muita seriedade, para esclarecer principalmente a população, que nesse momento está vivendo uma insegurança em relação às questões do HU. Então, eu acho que o quanto antes essas questões forem sanadas, a tranquilidade para a população que usa desse hospital para ter tranquilidade em relação ao que está acontecendo. Questão de ordem. Vereador. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Bom, eu encaro como mais um desafio para a comissão toda de Finanças e Orçamento, mas, sobretudo, também quero destacar todo o trabalho feito pela Comissão de Saúde dessa casa. Foi através disso que encaminhou e desembocou todas as questões que agora estão sendo averiguadas, bem como destacar a grandeza política que teve a vereadora doutora Silvana, que, com todos os percalços, todos os problemas, conseguiu dialogar, conseguiu compor, conseguiu fazer a arte da política. Por isso eu vejo que a vereadora pode, ainda que falem que estava usando ou não estava usando, esse tipo de coisa, com certeza, com 3 mandatos que a senhora tem aqui, a senhora está preparada para disputar qualquer tipo de eleição, assim como tantos outros companheiros dessa casa. E com certeza, como disse o vereador Marcelo Gastaldo, nós somos em 5 vereadores, um de cada partido. Falta um partido dessa casa, que é o PMDB. Então eu gostaria muito que, além de todos os vereadores que vão nos ajudar, é evidente que a Marilena vai estar lado a lado comigo, porque o Partido dos Trabalhadores
a gente tem essa questão de estar sempre junto, mas a vereadora Silvana, que é do PMDB, que é o único partido que não está na Comissão de Finanças, acredito que ela pode estar colaborando muito, por ser presidente da Comissão de Justiça e Redação e por ser presidente da Comissão de Saúde, bem como o doutor Cláudio, que é médico, o Luiz Fernando, nosso advogado, Val, quer dizer, todos os companheiros podem estar participando e ajudando, mas, sobretudo, pela grandeza que teve nesse momento, nesse dia de hoje, me orgulha muito de estar e ter uma companheira na Câmara como a doutora Silvana, que poderia chutar o balde tranquilamente e ficar fazendo holofote com SEI ou sem SEI e fazer discurso até o final do ano, se quisesse. Mas eu vi que tem seriedade e, com certeza, a responsabilidade da Comissão de Finanças vai ser zelar por isso e trabalhar para que não deixe dúvidas e que engrandeça essa casa que é presidida pela senhora vereadora Ana. A presidência agradece a questão de ordem e deseja toda a sorte possível a toda a Comissão de Justiça, de Finanças e Orçamento, através de Vossa Excelência, que é o presidente, vereador Gerson, e, como disse o senhor, aberta a opiniões, aberta também a discussões com todos os demais companheiros da casa. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu vou ser breve. Eu desejo à comissão que consiga realizar esse acompanhamento, essa investigação, num tempo menor, porque a Comissão de Saúde teve bastante dificuldade, e eu espero que haja colaboração mútua entre os integrantes da comissão, e assim, ressaltar que, embora pareça a Comissão de Finanças vai ser mais objetiva, porque ela vai tratar da questão exclusivamente financeira, mas nós não podemos nos esquecer da abrangência da questão da saúde, que tem que ser vista como um todo. Tá? A aplicação de recursos implica também em qualidade de saúde, implica em ter bom desempenho um hospital ou serviço de saúde pública ou não. Então, nós vamos estar atentos, nós estamos, sim, ajudando o controle social, instrumentalizando a sociedade civil, para que também acompanhe e faça a sua investigação no âmbito do Executivo, e o Legislativo nada mais está fazendo do que a sua obrigação de acompanhar, fiscalizar o uso do recurso público, ver se ele está sendo da maneira mais apropriada, sempre com a atenção de que ele tem que ser usado em benefício, com interesse público, atendendo o interesse público e, principalmente, a necessidade de saúde da população. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão. Eu não quero parabenizar a Silvana, não, pela retirada da CI, até porque nós tínhamos só 5 assinaturas e não conseguiríamos a 6ª, não, para a CI. Mas, como disse o nobre vereador Luiz Fernando Machado, todas as questões que nos foram entregues são pertinentes à questão financeira. Então, nesse sentido, eu fico muito tranquilo que a Comissão de Finanças e Orçamento apure, e eu quero parabenizá-lo também, nobre vereador Gerson Sartori, pela lembrança do excelente trabalho da doutora Silvana, e até porque é o único partido que não está sendo contemplado na Comissão de Orçamentos e Finanças. Mas tenha a certeza de que a nobre vereadora Silvana, como sempre o fez nas suas apurações, vai colaborar muito com Vossa Excelência e com a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, no sentido de se apurar e realmente, se lá na frente a gente entender que a situação ela é crítica, com certeza a Câmara não se furtará a elaborar, a assinar, não uma CI, não, uma SEI, para que a população não seja mais penalizada do que já está sendo. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador Luiz Fernando. A título de colaboração com o vereador Carlos Kubitsa, eu gostaria de informar a ele que o artigo 65, a linha A, do nosso regimento interno, trata a comissão de investigação sem a necessidade das 6 assinaturas a que ele se referiu. Este plenário é soberano para determinar se há ou não a imposição de uma comissão de investigação. Só há a necessidade de requerimento, caso seja de urgência, das 6 assinaturas. No caso de comissão de investigação, não haveria essa necessidade. Só para colaborar com o nobre vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson. Está perfeito, senhora presidente, a questão regimental
que o nobre vereador Luiz Fernando informou, mas nós sabemos que além do regimento aqui nós temos questões políticas. Por isso que eu falei da grandeza da vereadora Silvana. Tá certo, Vossa Excelência. Pela ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereadora Só Silvana. para terminar, né, e dizer que eu agradeço o apreço, as congratulações que eu recebi, mas eu gostaria de ratificar as palavras da vereadora Marilena no sentido da questão da saúde, que tem que ser encarada com muito mais seriedade do que vem sendo encarada, e dizer que, sem dúvida nenhuma, eu não vou deixar de acompanhar tudo isso que está sendo feito aqui, porque a minha postura nessa Câmara sempre foi essa, de acompanhar, de ir atrás, de correr, e eu vou continuar. Então, são essas as palavras que eu até agradeço, as palavras do vereador Kubica, que disse isso, e com certeza é isso que vai acontecer. Mas eu agradeço todas as manifestações, agradeço ao vereador Gerson Sartori por ter aceitado a minha indicação, porque ele poderia até ter se furtado a isso, mas ele sabe que no momento em que nós estamos vivendo nesse país, nós temos que dar transparência, temos que dar respeito, temos que dar seriedade a todos os atos desta Câmara, até porque a população nos cobra diariamente sobre isso e nós temos que honrar os nossos mandatos aqui dentro. Muito obrigado, senhor vereador. Continua. Senhora presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Eu quero aqui também, como eu faço parte desta Comissão da Saúde, e quero parabenizá-lo, a vereadora, por esse trabalho. Eu acompanhei todo esse desenrolar da história da comissão e também do trabalho da vereadora, que a gente sabe que ela fez de tudo para que tudo acontecesse do melhor possível para a sociedade jundiaiense. E eu digo também que o PSB, eu falo em nome do PSB, né, que nós não fazemos parte da comissão de orçamento, mas com certeza nós estaremos apoiando o melhor possível para a sociedade, para a Câmara, e com certeza isso daí ser de uma forma ou outra resolvido para que tranquilize a sociedade jundiaiense. Uma boa sorte, então, a todos os componentes dessa comissão. Vamos passar agora à discussão dos requerimentos, de número 233 a 240. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César. Eu gostaria de solicitar que a senhora colocasse essa discussão e a votação em destaque do requerimento de número 240. Pedido verbal do vereador Júlio César de Oliveira para que votemos o destaque do requerimento de número 240. Está em votação o pedido de destaque. Está em votação, pedido de destaque. Encerrada a votação. 8 votos pela aprovação do pedido de destaque, 4 pela rejeição, 3 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Portanto, discutiremos, primeiramente, englobadamente, os requerimentos de 233 a 240, com votação global dos de números 233 a 239 e a votação em separado do 240. Está em discussão os requerimentos. Peço a palavra, senhora. Com a palavra, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Carlos Kubica. Eu ia fazer essa questão de ordem antes, mas eu quero aproveitar a presença de todos os vereadores na casa para fazer um convite no próximo dia 11, quinta-feira, às 19 horas, aqui no plenarinho. O Partido dos Trabalhadores, através da sua bancada, vai estar propiciando uma discussão sobre a exploração do serviço de radiodifusão comunitária no município de Jundiaí, ou seja,
as rádios comunitárias. É uma discussão que a gente vai ter que começar a fazer com as associações, estamos convidando os representantes das associações dos bairros da cidade, para que a gente comece a discutir isso, depois a audiência pública, enfim, estamos começando essa discussão e eu gostaria de estar convidando todos os vereadores dessa casa a estarem presentes no próximo dia 11, quinta-feira, nas dependências do plenarinho, às 19 horas, já encaminhamos um requerimento à Vossa Excelência. Portanto, o convite feito então pelo vereador Carlão, a toda a população de Jundiaí, a todos os senhores vereadores, principalmente, que queiram comparecer às 18 horas, 19 horas da próxima quinta-feira, no plenarinho da casa. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro, para falar nos requerimentos. Eu peço atenção dos senhores vereadores e da mesa para ter conhecimento do teor desse requerimento, que mereceu aí um pedido de destaque, o requerimento número 240, onde estamos solicitando informações do Executivo sobre concurso público para admissão de servidores. Bom, a imprensa oficial do município publicou na sua edição no dia 1º de julho o edital número 105, de 29 de junho de 2005, divulgando a realização de processo seletivo para contratação temporária de um técnico de laboratório, um biologista, um médico pediatra, 8 médicos, ginecologistas e 8 dentistas, 8 odontólogos. Na edição do dia 26 de julho, ela já está divulgando a realização de concurso. Então, eu acho interessante, porque ela está assim, justificando uma contratação temporária no tempo em que estará realizando o concurso público. Que dentre as categorias que ela vai realizar o concurso público de verdade, efetivo, tá, faltou uma categoria profissional. Então, nós estamos requerendo ao prefeito que nos informe por que temporariamente eu preciso de alguns profissionais e efetivamente eu não preciso de todos eles. Então, é um questionamento coerente, razoável, que merece a atenção dos meus nobres pares que estão aí atentos a essa questão. Quais os questionamentos que a gente está colocando? Qual o prazo da contratação temporária dos profissionais que participaram do processo seletivo? Por que não constou do edital número 132 o concurso para preenchimento do cargo de biologista? Eu contrato temporário, mas para o concurso público não preciso. Eu só preciso desse profissional por 6 meses, 1 ano, efetivamente? Quantas vagas existem hoje no quadro para cargos de biologista, técnico no laboratório, assistente social, odontólogo, médico e médico pediatra? E uma última pergunta. Existe técnico de laboratório, assistente social, odontólogo, médico GO ou pediatra concursado ou contratado prestando serviço fora do órgão onde foi originalmente nomeado e entidade que não pertence à prefeitura? Caso positivo, quais os locais e os nomes dos servidores de categoria profissional? Senhores, é muito comum na administração da saúde na cidade a relação que existe com o hospital universitário, muito próxima, a relação com o próprio Hospital São Vicente e entidades prestadoras de serviço, onde os funcionários são simplesmente pulverizados, diferentemente de outros funcionários do setor da administração pública, que através de um convênio, como tem no Ministério da Justiça, como eles adequam, você sabe quem foi prestar o serviço numa outra entidade. Então, nesse sentido, é interessante nós sabermos, nós temos que otimizar recurso humano, nós temos que botar os recursos humanos que são pertinentes à saúde no quadro da saúde para valorizá-los. E é uma pergunta simples, então não vejo o porquê. Agora me pergunto o que está acontecendo para esse destaque, para esse pedido. Então, eu queria dizer que eu espero que não seja mais um requerimento, que nós vamos atuar como cidadão comum, requerendo, ou no protocolo da Prefeitura Municipal, ou através do Ministério Público, uma informação simples que poderia ser racionalizada aqui aos vereadores. Então, assim, até repudiando até a forma como é feita. Quer dizer, para fazer pedido para informação, a lei constitucional nos assegura o direito à informação. E aqui
eu tenho que passar pelo crivo do plenário. Então, aqui também já aproveito para justificar um pedido de uma entrada de projeto de resolução, onde nós estamos requerendo que os requerimentos sejam, a exemplo de outras câmaras, não sejam de livre, como as indicações, sejam de livre atribuição do vereador, no exercício do seu mistério, da sua atividade legislativa, requeira informações desse naipe e não tendo que submeter ao plenário uma informação de caráter irrelevante, muitas vezes, no sentido do que a gente está fazendo aqui. Não essas minhas palavras, e peço aos meus nobres colegas que deem esse destaque à coerência de um voto favorável para que a gente receba essa resposta e asseguremos a esses profissionais o devido respeito quando se trata de concurso público, a maior transparência possível. Eram essas minhas palavras. Questão de ordem, senhor Continua presidente. em discussão os requerimentos. Questão de ordem do vereador Carlão. Eu gostaria que Vossa Excelência chamasse os demais vereadores, com certeza estão no Salão Nobre, para que venham votar, porque senão não vai dar quórum nem nas que não foram dados destaque. Correto. Vossa Excelência tem razão, mas os senhores vereadores já estão adentrando o plenário, então não haverá a necessidade do chamamento. E Questão de ordem, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos, questão de ordem do vereador Júlio César. Ouvimos pelos monitores da casa, né, o chamamento do vereador Carlos Kubitsa, preocupado com o quórum, apesar que o quórum existia sim, porque hoje o número é menor e o quórum se torna um pouco mais baixo, mas estávamos atentos. Então fico feliz de ver a preocupação do vereador Carlos Kubitsa. Continua em discussão os requerimentos. Em votação, primeiramente, os requerimentos de números 233 a 239. Encerrada a votação, 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Aprovados os requerimentos de números 233 a 239. Está em votação agora o requerimento de número 240. Encerrada a votação, 5 votos pela aprovação, 7 Pela votos. ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador. Não estou vendo o vereador Felisberto Negri no plenário. Ele entrou votando e saiu. Ele estava no plenário, a presidência confessa que não viu. Vereador Luiz Fernando viu. Resultado da votação, então, 5 votos pela aprovação, 7 votos pela rejeição e há 3 vereadores ausentes e a presidência que não vota. Portanto, rejeitado o requerimento de número 240. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César de Oliveira. Eu até entendo a estranheza do vereador Cláudio Miranda, mesmo tendo em vista de ter votado em conjunto com o vereador Felisberto Negri Neto, porque na votação do destaque ele não se encontrava, na votação da aprovação ele não se encontrava, e por isso, acho que o vereador Cláudio não viu, eu também não vi, mas acredito na palavra do vereador Carlos Kubitsa e na palavra do meu companheiro de partido, Luiz Fernando Machado, pela ordem, senhor pessoas presidente. totalmente íntegras que com certeza viram
o pequeno Felisberto Neg Neto, rápido como sempre, que passou como o coelho Cisco Kid desta casa. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador, doutor Cláudio Miranda. É só para deixar bem claro que a gente já esperava o resultado da votação e quando veio diferente a gente procura os vereadores, né? E é lógico que a preocupação é com algum defeito no equipamento, no sistema, claro. Uma vez que é óbvio que se o voto está lá colocado é porque o vereador votou. É longe de se pensar em pianista, não é, vereador? Pela ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Felisberto Negri Neto. Primeiro falar para o nosso querido João Grandão que não foi o Cisco Kid, foi o Frango Sadia que veio aqui, que anda muito mais rápido. Segundo que eu estava lá fora, e sei que Vossa Excelência tem recrimina, mas estava numa entrevista para a imprensa, num assunto de suma importância, a meu respeito, que eu tenho que compactuar e não deixar a imprensa esperando. Então eu vim aqui realmente para votar um requerimento, e votei o requerimento e voltei lá. Não é verdade? Tanto que pedi licença para vir para cá, porque meu nome foi mencionado como Cisco Kid, né? E na verdade eu queria dizer para o nosso querido João Grandão que não é nada disso não, tá? Como não temos mais requerimentos sujeitos à apreciação, para que possamos iniciar o grande expediente, pedimos aos companheiros vereadores que registrem a presença para iniciarmos o grande expediente. Vereador Gerson Sartori, a presidência gostaria que o senhor registrasse a sua presença, uma vez que o senhor está no plenário. Com 12 senhores vereadores presentes e 4 ausências, vamos passar ao grande expediente, cuja primeira inscrita é a vereadora Marilena Negro. A senhora era a segunda, mas o doutor Cláudio Miranda dispensou o uso da palavra, vereadora. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Me dirijo agora aos senhores à mesa, aos senhores vereadores presentes, ao público que ainda se faz presente aqui nesta casa. E gostaria de comentar algumas questões aqui locais relacionadas às iniciativas aqui do município em relação à saúde, em relação à assistência social, onde a gente tem acompanhado com uma certa frequência e bastante rigor. Eu gostaria de dizer, primeiro cumprimentar a bancada, eu tenho certeza que a bancada do Partido dos Trabalhadores vai estar se congratulando, mas deixar claro que nós participamos da primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador de Jundiaí, iniciativa do Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, com apoio de inúmeras entidades sindicais, e que tratou de uma forma bastante apropriada, com bastante convicção, os problemas relacionados à saúde do trabalhador na nossa cidade. E nós tivemos aqui nesta casa, na abertura, a presença de autoridades, tanto representando o governo estadual, representando o deputado federal, veio o doutor Roberto Gouveia, e que tratou da questão de saúde do trabalhador como uma questão de saúde pública própria e que tem que ser enfrentada. E a minha participação nessas instâncias tem sido como funcionária pública, porque, bem disse o deputado Roberto Gouveia, o poder público, mesmo que acompanhado da sociedade civil, dita regras de saúde para o trabalhador, mas na hora de dar atenção para o seu próprio funcionário público, para dar atenção
para as questões da saúde ocupacional do servidor público, para no balcão. É uma política pública que não caminha. Então, nesse sentido, os funcionários públicos do município, ligados à saúde ou não, vão ter o nosso apoio. E chamo a atenção aqui dos funcionários públicos que possam estar nos ouvindo e que estão presentes aqui na casa. O evento foi realizado, a abertura na sexta-feira aqui, abriu-se a conferência com os conferencistas, e posteriormente, no sábado, teve as atividades no Complexo Argos, no Auditório Elis Regina. E teve uma manifestação, sendo um evento da saúde e da área de saúde do trabalhador, nós tivemos algumas moções de manifestações muito apropriadas, que eu vou repeti-las aqui, e uma delas é relacionada ao acesso às dependências do Auditório Elis Regina. Nós tínhamos lá pessoas, na sua maioria, sem problema de ambulação, mas nós tínhamos pessoas idosas, e com 3 lances de escada em condições bem precárias. Então, a moção foi no sentido de que todos os eventos de saúde sejam escolhidos com local acessível para a pessoa com mobilidade reduzida ou portador de deficiência, e também sugerindo para a administração pública que implante ali um elevador externo, porque os funcionários que estão ali no seu dia a dia, estão lá trabalhando, o cotidiano está lá, ele tem que recorrer dessas escadas como único meio de acesso. Se tiver elevador, está bem escondido, não está acessível ao público nem aos funcionários. Então, os delegados, o conjunto dos delegados aprovaram essa moção de repúdio à comissão organizadora, pedindo um melhor espaço, mas também deixou a sugestão do colocar um acesso através de elevador. Outra moção também, que nos chamou a atenção e que acho que vale a pena nós falarmos, dar essa publicidade, uma vez que o relatório, ela vai ser inserta no relatório final dessa conferência, e a divulgação vai ser muito posteriormente, é uma que nos chamou a atenção e nos preocupa bastante. É a qualidade das condições de trabalho dos motoristas de ônibus de algumas linhas, tá? Onde ele tem que duplamente a função de ser motorista e cobrador. Isso está chamando a atenção dos usuários do transporte coletivo. Transporte coletivo é uma ação do município, é uma política pública do município, nós temos que estar atentos e vamos referendar e defender essa manifestação. Como pode o motorista estar atento à sua função essencial, que é dirigir um veículo, tá? Transportando muitas vezes 40 mais pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas no seu interior, e está preocupado com o troco. Isso, além de ser uma precarização do trabalho, ali caberia uma função de um cobrador, é evidente que está pondo em risco a saúde individual do motorista e também da coletividade, que é o usuário do ônibus, dos transportes coletivos. Então, são 2 moções que a gente entendeu bastante pertinentes ao fórum, aquela instância, que era a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, que também está preocupado não só com o trabalhador da área de saúde, está preocupado com os trabalhadores das empresas, no seu interior, como a de ônibus, a de veículos, os transportes rodoviários. Eu gostaria também de comentar a respeito da negativa do plenário, que não foi aprovado o requerimento do serviço público, porque temos feito um acompanhamento rigoroso, até natural, como funcionária pública, Carlos Kubitsa, para as questões sindicais, o Gerson também está sempre atento, o vereador Gerson Sartori. Nós temos observado, através da imprensa, que não existe uma regra muito clara na questão de processo seletivo público ou concurso público. A Prefeitura realizou um processo seletivo, com todas as etapas claras, publicou a classificação final e agora deve estar chamando os primeiros classificados de acordo com o que notificou. Já a FUMAS, ao realizar alguns concursos, processos seletivos públicos,
ela não publiciza a relação final dos candidatos, as pessoas não sabem que nota aferiram durante o concurso, não sabem se está na lista para uma próxima chamada ou não. E isso já foi motivo de 2 requerimentos aqui, um deles aprovado, mas que voltou com uma resposta sonsa, como se, assim, considerando que a nossa capacidade de inteligência é limitada, de tão grosseiro que é, porque está vendo ali que não tá se dando a transparência que se deve dar. Então, eu alerto aqui ao senhor prefeito que está nos devendo uma resposta, da qual a gente não passou aqui para o plenário esse questionamento, também sobre resposta de processo seletivo público feito pela FUMAS, que da forma como está feito, fica sob suspeição, porque o rigor que é utilizado dentro da Secretaria da Saúde, por exemplo, num processo seletivo público para alguns profissionais, não é utilizado por outro órgão, uma fundação ligada ao Poder Público Municipal. Então, fica aqui, eu chamo a atenção, isso é um cuidado que nós devemos ter como cidadãos, porque emprego público, ele pode ser provido apenas com concurso público. E a forma como que tem acontecido isso, pode ser motivo da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores tomar alguma medida, fazer alguma atuação, e a sociedade civil, por que não? Porque está ali o seu filho desempregado, o seu genro, o seu irmão, que não está tendo a mesma oportunidade. Cadê a impessoalidade no tratamento do serviço público? Isso é constitucional. Tá? Porque alguns podem, outros não. Então, eu vou zelar pelo cumprimento disso, mesmo que não seja com a colaboração dos nobres pares aqui no plenário. E também falando ainda de concurso público, uma das coisas que nos chamou a atenção no calhamaço de documentos que recebemos da TVTEM, relacionada ao HU, alguns não eram novidade para a gente, já sabíamos, já tinha ali apontado algumas questões, também se refere à contratação. Existe uma regra publicizada na imprensa oficial de ingresso, como seriam os processos seletivos públicos pela Fundação Dr. Jaime Rodrigues para atender o HU. Pergunto aos senhores, alguém sabe como se faz? Eu posso lhe informar. Hoje, apronte um currículo e encaminhe lá para dentro com alguém que lhe facilite o acesso. Não existe abertura, não existe publicidade das vagas que possam estar sendo oferecidas naquele hospital público, gerido exclusivamente com verba pública. Então, eu sei que a comissão... Mais um minuto para eu concluir? Conclua, vereadora, por favor. Obrigada. Eu sei que a Comissão de Finanças, que ficou com o mistério de acompanhar a questão financeira, vai ser muito provocada por esta vereadora, sim, que está recorrendo também, porque acha legítimo, apoio às ações do Conselho Municipal de Saúde, que, mesmo sendo um órgão do Executivo, não está tendo a representatividade que deveria ter junto às questões da saúde. Ontem tivemos uma reunião aqui da Comissão de Saúde com conselheiros do Conselho Municipal, alguns documentos aqui que são públicos, nem sequer chegou ao conhecimento dessas pessoas, e a gente sabe que a sociedade civil pode responder, enquanto representante do Conselho Municipal, como cogestora das ações, tanto probas ou se forem de improbidade, eles vão ser responsabilizados, e acredito que esse segmento de controle social deva ser valorizado, e vamos estar instrumentalizando o Conselho na medida que necessite. A Câmara com seu papel de fiscalização, que é inerente, e o Conselho Municipal de Saúde, no âmbito do Executivo, tem o seu papel também inerente. Eram essas minhas palavras na manhã de hoje. Agradeço a atenção de todos e espero, numa outra oportunidade, poder abordar outras questões internas aqui da Câmara, senhora presidente. Agradeço a atenção. Próximo orador inscrito, vereador Júlio César de Oliveira. Já tem, vereador.
Senhora presidente, senhores vereadores, ao público que nos acompanha neste início de tarde e a todos os ouvintes da rádio que transmite as sessões da Câmara Municipal. Meu primeiro assunto, senhora presidente, é uma mensagem que eu distribuí no final da sessão da semana passada a todos os vereadores do Conselho Episcopal Regional Sul 1 da CNBB, que é a mensagem ao povo de Deus sobre a vida, que alerta a respeito da questão do aborto no nosso país. E é importante que a gente esteja atento aos movimentos que começam a ocorrer no sentido de se ver aprovadas, às vezes, algumas leis perigosas na questão do aborto, sem uma ampla discussão, como foi aquela tentativa do ex-ministro Humberto Costa de simplesmente, através de uma portaria, legalizar o aborto no nosso país. O segundo assunto, senhora presidente, en passant, é para registrar duas manchetes hoje dos jornais. Primeiro, Bradesco, Banco Bradesco, lucra 2 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro semestre de 2005. Um acréscimo de 110% em relação ao mesmo período do ano passado. E o nosso presidente ainda disse que a elite quer derrubá-lo? De jeito nenhum. A elite quer entronizá-lo, porque a elite que ele dizia combater, que ele dizia que iria mudar, é a elite dos bancos que mais tem ganho no momento. E como nós estamos vivendo a era do ninguém viu nada, ninguém sabe de nada do que aconteceu no submundo do nosso país aí, nós tivemos o maior roubo a banco da história do país, o roubo ao Banco Central em Fortaleza, aonde foram subtraídos 156 milhões de reais, e o próprio presidente do Banco Central diz que não entende como é que alguém consegue transportar 3,5 toneladas de notas sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba, sem que ninguém tenha visto. Mas esse é o país do não vi, não sei, não era comigo, é obra do Delúbio, com certeza, e era a pessoa que mandava no nosso país, porque fazia tudo nas costas de todo mundo e ninguém sabia de nada. Tanto que tem até a piadinha que ele deve estar abrindo a sua loja, a Daslúbio, aqui em São Paulo, para concorrer, né? E por falar em piada, o nosso país é pródigo em piada. A última que escutei é que no futebol, lá na Granja do Torto, no churrascão do domingo, promovido pelo nosso presidente, o placar é Caixa 2, Fome 0. Senhora presidente, nós temos aqui, na Veja desta semana, que até demorou para chegar na minha casa, que eu até acabei comprando um exemplar e no outro dia, na segunda-feira, estava lá, mas eu gosto de ler aos domingos a Veja, já fiz as devidas reclamações. Nós temos na capa, senhora presidente, uma fotografia do senhor presidente Lula, em cima do seu nome, e eu pediria para que a nossa televisão focalizasse, o presidente em cima do seu nome, com as duas faixas, verde e amarela, usada na época da campanha do nefasto Fernando Collor de Mello. E eu posso falar de cadeira isso, porque fui um dos primeiros e um dos poucos do PSDB, naquela ocasião, a apoiar a candidatura Lula
no segundo turno contra o presidente Collor. Não me arrependo, mas imagino o que teria sido do nosso país hoje se naquela altura do campeonato talvez tivesse sido melhor, que talvez ainda fosse o PT romântico, o PT que realmente falava e praticava a ética e a moral no nosso país. Então eu acho que a Veja dessa semana, ela faz uma cronologia do Diário da Crise, senhora presidente, com os 100 fatos e as mentiras mais absurdas ditas para esconder a corrupção. E eu gostaria que depois, eu tiraria um xerox e passaria ao seu Paulo, que essas 100 fatos ficassem fazendo parte desse discurso, integrando os anais desta casa, tendo em vista que não terei possibilidades de lê-lo todos. Mas algumas partes que nós temos aqui uma fotografia da senhora Zilmar Fernandes, hoje já pelo menos dita na imprensa aí pelo senhor Marcos Valério e pela senhora Simone Vasconcelos, como a maior sacadora do Valério Duto, com mais de 15 milhões, uma fotografia dela toda sorridente ao lado de Paulo Maluf. Nós temos aqui Dirceu, o ex-mestre dos disfarces, e agora é chamado de o deputado Pinóquio, porque no seu depoimento, senhora presidente, em algumas das partes ele dizia assim: nunca tive relação com Portugal Telecom de nenhum tipo. E o desmentido durou menos de 24 horas, o tempo que a mentira durou. Na afirmação, não acompanho mais a vida orgânica do PT desde dezembro de 2002. E o desmentido da mentira demorou menos de 24 horas. Porque em ofício da Casa Civil diz que ele recebeu 14 vezes o Delúbio, 16 vezes com o Silvio Pereira, 11 vezes com o presidente José Genuíno. Se isso não é fazer parte do PT, da direção do PT, talvez seja o Julião aqui do PSDB quem faz parte, né? E por aí vai, senhora presidente. O descalabro que nós estamos assistindo no nosso país, inclusive com as mentiras, e me lembro aqui de João Paulo Cunha, dizendo que a mulher dele tinha ido ao banco para acertar uma TV, para pagar uma TV de assinatura, e mandou isso por escrito lá para a comissão mista de inquérito, e depois ficou provado que ela havia ido retirar 50 mil reais, e ele mandou retirar o papel. O ex-líder do governo, o professor Luizinho, que quando surgiu a questão do seu assessor, assim como o Bob, o Roberto Marques estão falando que é homônimo, o professor Luizinho também disse que era homônimo, que o seu assessor jamais tinha ido a Brasília, que o seu assessor jamais tinha pisado no Banco Rural de Brasília, e nisso ele tinha toda a razão. O dinheiro foi sacado no Banco Rural em São Paulo. E o homônimo era o próprio, conferido com documentos e tudo mais. E pela primeira vez nós vimos o tratorzinho, porque o professor Luizinho é Luizinho devido ao seu tamanho, gaguejar frente às câmaras de televisão e aos microfones das rádios. E vai por aí afora. O senhor Delúbio, que com certeza deve ter tomado tanto calmante que chegou a dormir no seu depoimento, numa fotografia histórica aqui nas folhas da Veja, senhora presidente. E por aí começam também, de novo, o nosso presidente querendo estimular uma guerra que eu acho fraticida das elites, querendo convocar o povo, como se o nosso país fosse a Venezuela do seu companheiro Chaves, como se o nosso país fosse a Cuba do seu companheiro Fidel. O Brasil é muito maior do que o presidente Lula imagina, e ele precisa começar a governar para valer o nosso país, senhora presidente, e não dizer que
com raiva ou sem raiva, nós teremos que engolir. Nós teremos que engoli-lo. Nós já começamos a fazer isso desde o dia 1º de janeiro de 2003. E eu espero que esse nosso terror termine na noite de 31 de dezembro de 2006, que é quando se encerra esse nefasto 4 anos de governo PT no nosso país, com a maior onda de corrupção orgânica que se tem notícia na República do Brasil. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Próximo orador inscrito é o vereador José Carlos Ferreira Dias. José Dias, com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quero falar aqui um pouco do transporte coletivo da cidade de Jundiaí. Confusão, o assunto de ontem com os idosos. Passaram o dia sem saber se entravam no ônibus ou nos ônibus pela porta traseira ou dianteira. Desde ontem, os moradores com mais de 65 anos de idade, portanto de alguns bairros, que precisam do transporte coletivo desta cidade. Portanto, tem passagem livre no transporte coletivo e foram surpreendidos por uma determinação da Secretaria Municipal de Transportes. A entrada antes permitida pela porta traseira foi substituída pela porta dianteira. A mudança deixou usuários confusos e incomodados. A aposentada Valquíria Meleiro da Silva, 65 anos, contou que a novidade provocou revolta entre os idosos. E nós entramos no ônibus e não temos lugares para sentarmos. Preciso muito do transporte coletivo, porque vou ao médico frequentemente e não dá para andar a pé, disse a moradora do bairro de Voturucá, em Jundiaí. No terminal da Vilarens, outras manifestações mostraram que a alteração não agradou aos usuários. Não gostei, porque tive que viajar de pé e poderia facilmente cair e me machucar, contou Maria Batista Pérez dos Santos, 69 anos. Outro idoso de 78 anos, que preferiu não se identificar, disse que, ao sair de sua casa, ontem, no terminal de Vila Hortolândia, entrou no ônibus pela porta de trás e, no retorno da Praça da Bandeira, o motorista exigiu o acesso pela porta da frente. Uma grande confusão foi formada ontem pela cidade. E mais, hein? Como diz lá o morador, mas para mim a entrada pela porta da frente é muito ruim, porque os aposentados ficam espremidos, disse João Batista dos Santos, de 72 anos. Acredita que o ideal é manter o acesso dos idosos pela porta traseira, pois muitos têm dificuldades em se movimentar. Eu, graças a Deus, consigo andar dentro do ônibus, mas muitos idosos não têm mais essa mobilidade, afirmou o usuário. O vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região, Francisco Delgado Moreno, diz que defenderá o que mais facilitar a rotina dos representantes da terceira idade. Eles devem ter bancos específicos, além do transporte coletivo. Muitos estabelecimentos, como mercados, não estão adaptados para atender o idoso, comentou.
e de acordo com o diretor de Planejamento e Transporte, Carlos Alberto, a determinação tem o objetivo de reduzir a invasão de receita do transporte municipal de Jundiaí. Segundo o diretor Carlos, muitos passageiros aproveitam do direito dos idosos, garantindo por uma lei federal de ter transporte gratuito e efetuam o embarque clandestino. Estamos fazendo um teste e acredito que levará um tempo de até 2 semanas para que a nova regra se acomode de forma natural. Caso contrário, ele poderá ser revista, salientou o diretor Carlos, da Secretaria de Serviços de Transportes. Ressaltou ainda que a Prefeitura identificou que 90% dos casos de queda de idosos nos coletivos acontecem no desembarque pela porta traseiras. Queremos, com essa medida, minimizar esses efeitos e fazer com que o idoso usufrua de um transporte de qualidade. Muito bem, presidente desta casa. Falo aqui nesta tribuna referente aos idosos. Eu gostaria que a SEMES ou algum órgão da prefeitura fizesse como antigamente a carteira para essas pessoas com o direito no estatuto que eles têm do transporte coletivo nesta cidade de Jundiaí. No jornal, com certeza, está dizendo da invasão. Mas não é por motivo desta invasão que serão penalizadas essas pessoas com 60, 70, 80 anos ou muito mais, no qual a gente acompanha no dia a dia pela cidade de Jundiaí. Se teria uma carteirinha com número para que fosse identificado aqueles que têm a idade para usufruir do transporte coletivo e aqueles que por motivo até então estão fazendo de uma forma uma invasão também no transporte coletivo. Ontem eu me lembro ainda que fui chamado por alguns usuários num terminal aí da cidade. E revoltados mesmo. Porque tem muitos ônibus, eu digo pelo ônibus, micro-ônibus, ele tem apenas na frente 2 lugares. E o número de pessoas idosas, hoje, na cidade de Jundiaí, é um número muito alto. Eu acho como estava. As pessoas que necessitam desse transporte coletivo, com a idade avançada e com seus direitos no estatuto pela lei, com certeza merecem nossos respeitos, nossos carinhos e nossos apoios. É triste ver uma pessoa, até então doente, com idade já avançada, nesses pontos de ônibus, muitos deles não têm um abrigo para os usuários, não só para os idosos, mas sim, em geral, a sociedade desta cidade. Eu fico pensando, bem, é o momento da prefeitura, da Secretaria de Transporte rever a situação dessas pessoas que ajudaram a construir esta cidade. Muitos ajudaram a construir o estado e o país e merecem, sim, uma condições mais favorável, melhor qualidade e mais conforto a essas pessoas. Então, portanto, eu gostaria que a Secretaria de Transportes desta cidade faça uma avaliação junto à SEMES ou um órgão que é competente a este assunto para tranquilizar todas estas pessoas que estão desesperadas com esta situação que hoje eu falo aqui nesta tribuna
sobre o transporte coletivo da cidade. E sabemos também que muitas vezes o local que o usuário embarca ou desembarca, ele é bem abaixo da plataforma do ônibus. É o risco no qual eu já li aqui nesta matéria, que aonde há muitas pessoas que desequilibram e acabam caindo e se machucando. Eu acho que na cidade de Jundiaí está na hora das empresas, Secretaria de Transporte do município, investir mais na sociedade jundiaiense. Naquela sociedade que precisam para procurar seu trabalho, seu emprego, ou até então sair do Jardim São Camilo, Tarumã, Jundiaí Mirim e outros bairros, e até o hospital do HU, na distância entre um bairro e outro. Então, portanto, eu deixo registrado aqui, nesta tribuna, senhora presidente, que seja tomada uma providência junto ao executivo para melhorar e tranquilizar todos os nossos companheiros que já trabalharam tantos anos e merecem nossos apoios. Quero agradecer até então a Deus por mais essa oportunidade aqui hoje, dessa sessão extraordinária, essa sessão ordinária do dia 8/8 de 2005. Quero agradecer também a todos os funcionários desta casa, no qual a gente tem aqui dentro todo o apoio, porque se não fosse o apoio de cada um dos senhores, das senhoras, das jovens que estão aqui, com certeza a vida do vereador era muito mais pior. Eu agradeço essa casa por esse trabalho brilhante, e quem ganha com tudo isso daqui, com todo esse trabalho, com dignidade e seriedade, é a sociedade jundiaiense. São essas palavras do vereador José Dias, senhora presidente, senhora e senhores vereador desta casa. Próximo orador inscrito é o vereador Val, não estando presente, vereador Luiz Fernando, ausente também. O último orador a fazer uso da palavra é o vereador Carlos Kubitsa. Já tem, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, inicio a minha fala no grande expediente, fazendo novamente o convite para que na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, no plenarinho da Câmara, nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos estar discutindo, iniciando a discussão sobre a exploração do serviço de radiodifusão comunitária no município de Jundiaí, as conhecidas rádios comunitárias. Então, gostaria de novamente ratificar o convite para que a população, os senhores vereadores, as pessoas interessadas no assunto, compareçam para prestigiar esse início de discussão com relação às rádios comunitárias. Hoje, mais uma vez, vimos um requerimento de informação da nobre vereadora Marilena Negro ser dado destaque, porque não querem dizerem o que está acontecendo lá dentro da prefeitura com relação aos concursos públicos. É lamentável, porque a prerrogativa de estarmos fazendo o requerimento de informações é uma prerrogativa do vereador, e eu acho que nenhum desses requerimentos deveria ser dado destaque. Concordo com a nobre vereadora que deveria ser também da mesma forma como que é feito as indicações. Eu fiz um requerimento de informações que passou, e quero ver se vai vir mais uma vez respostas vagas, achando que a mentalidade nossa não é uma mentalidade madura, uma mentalidade que a gente possa acreditar que a coisa está indo bem. Como, por exemplo, o prédio aqui da Barão de Jundiaí, esquina com a Cândido Rodrigues, um prédio recém-construído e embargado,
graças à atuação do fiscal da prefeitura, e que hoje nós vemos sendo ocupado por estacionamento na parte de baixo, com a obra embargada, até que se prove o contrário. Em contrapartida, na Vila Hortolândia, uma casa quase caindo aos pedaços, que a família, ao longo de mais de 50 anos, adquiriu como único imóvel, os seus herdeiros, 8 herdeiros, para dividir uma casa, porque o pai, quase no final da vida, aumentou, fez um puxadinho até a divisa para construir um pequeno salãozinho, para vender quinquilharias, para poder aumentar o seu rendimento. Está com o projeto lá na prefeitura, embargado, porque tem que demolir aquele quadradinho que fizeram, que não dá 12 metros quadrados. E aqui nós vemos uma obra vultuosa de concreto, sabemos lá de quem é, mas que aos poucos, para camuflar tudo aquilo que acontece, não só aqui no centro, mas na cidade toda, quando o interessado é dono de algum bem que consegue burlar o Código de Obras, uso e ocupação do solo. Eu quero ver aonde isso vai dar, vou esperar a resposta, vou ficar de olho e vou cobrar, porque isso sim é a função do vereador. E fiz o requerimento, não vou ler, porque senão não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho hoje, mas na próxima sessão, ou quando me mandarem a resposta, vou abordar isso. Fiz também o requerimento de congratulações aos servidores lotados no setor elétrico pelos bons serviços prestados à comunidade. E por que eu fiz? Porque os vândalos, os marginais da nossa cidade, agora adotaram uma prática, estão roubando fios elétricos. Fios elétricos. Roubaram toda a iluminação da rodovia Vereador Geraldo Dias, e eu fiz um ofício, estive com o engenheiro Kurt, o nome dele é Conibert Kurt, e ele se comprometeu naquela ocasião que já estava tomando as providências, e assim o fez, junto com a CPFL, que é o motivo do meu requerimento de congratulações pelos bons serviços prestados à nossa comunidade, visto que fui procurado inúmeros moradores, munícipes daquela região, porque sabe que eu trabalho ali na represa, e é em frente, até nós ali da represa, tivemos prejuízos com isso, com pessoas invadindo a represa na escuridão, e sem que, em função da falta de iluminação, a gente pudesse ver. Então, parabenizei, e esse requerimento vai chegar às mãos da CPFL, do senhor prefeito, e do engenheiro Kurt, toda a sua equipe, que prestaram um relevante serviço e prestam à nossa comunidade. Essa pausa é em função de ser muitos requerimentos, e eu quero ver os mais importantes, não que os outros não o sejam, mas como, por exemplo, todo mundo sabe que nós pagamos alto pela iluminação pública à CPFL. Na Vila Nambi, Vila Rui Barbosa e região, se vocês forem lá nesse exato momento, vocês vão ver inúmeras ruas com suas iluminação acesas. O porquê disso? Falta de manutenção, algum problema de curto-circuito, de estar realmente imantado, a fiação, sei lá o quê, e isso fica no desperdício. Então fiz um requerimento ao chefe do executivo, que com certeza vai encaminhar a CPFL ao engenheiro Kurt, para que reveja toda essa iluminação e principalmente, assim que seja possível, substituir todas as lâmpadas daquele local por lâmpadas de vapor de sódio, que já provou que deu resultado porque ilumina melhor e com isso coibindo a marginalidade, a obscuridade daquelas pessoas que trabalham à noite, né? Trabalham à noite no sentido de estar roubando ou estar invadindo residências aí, lesando o munícipe. Fiz também nesse mesmo sentido, visto que na travessa Terezinha Pelizari, ali no bairro Pelizari, próximo ao posto
Demarque, a prefeitura já colocou os postos de iluminação pública, já está atendendo aquelas casas, porém, falta 3 braços de luz, que é uma travessinha particular, como se fosse particular, e tenho certeza que vou ser atendido nesse meu pedido. Inclusive, essa questão da travessa Perizari vem com um abaixo-assinado que os moradores me entregaram, que eu encaminhei. Eu estive no sábado, no Fazenda Grande, com a Associação dos Moradores, o seu Wilson e toda a sua equipe. E o que a gente pôde ver lá é lamentável. E nós temos um bairro novo, com mil famílias mais ou menos morando ali, 2 centros comunitários dos mais modernos que eu já vi, porém totalmente depredado e interditado pela Fumas. A mesma Fumas que apregoa que está reduzindo o déficit habitacional na cidade, e a gente depara com esse problema que hoje o Gerson abordou. Eu fiz entrega para a Comissão de Direitos Humanos, no qual eu sou presidente, que recebi do Conselho Tutelar para que a gente pudesse estar fazendo uma visita, e vamos fazer, porque o que a gente vê lá, aquilo ali vai contra a qualquer item de qualquer estatuto de direitos humanos que nós temos no mundo, que o pessoal vive em condições precaríssimas, sem condição nenhuma de sobrevivência. As crianças não indo à escola porque não tem perspectiva de vida. E, infelizmente, as autoridades no município de Jundiaí até agora não tomaram uma providência. Não vou me estender com relação a isso, porque tenho certeza que a nossa comissão, juntamente com os vereadores que quiserem até lá, e o Conselho Tutelar vai tomar uma providência. Eu gostaria de falar que eu acabei de receber um depoimento do senhor Marcos Valério. Depois eu vou ler, que eu também estou indignado com tudo que está acontecendo. Mas às 13h15 de hoje, em seu depoimento, Marcos Valério revela que fez em 98, o PT não era governo, uma operação com Eduardo Azeredo, Clésio Andrade e o PSDB, que é semelhante à realizada com o PT, repetindo inclusive o não pagamento dos empréstimos bancários que Valério fez em nome dos deputados. Eu tenho aqui, a cada 2 minutos, está aqui, está o horário que ele está falando, está na internet, está disposto. Então, esse esquema, que se tanto apregou que o PT é o partido da imoralidade, já vem lá de trás. Nós somos contrários a isso. Queremos que seja apurado e que os responsáveis sejam punidos. Agora, é lamentável ver numa revista Veja, os 2 L's, Lula é com L só, mas colocar 2 L's, isso é matéria tendenciosa, essa imprensa nossa, que quer jogar a população contra o governo que nós temos, que tem acertado e muito, coisa que nós ficamos há quase 16 anos, até mais, isso aí já vem há muitos anos, como um país de terceiro mundo, sem uma iniciativa mais acirrada dos governos que antecederam ao nosso. Tivemos erros, sim, reconhecemos isso, mas não é tudo isso que se apregoa, não. Como, por exemplo... Vereador Carlão, o senhor tem mais... Presidência lhe dá mais 1 minuto para o senhor concluir, porque já encerrou sua fala. Desculpe, mas olha, eu não vou ter condição de ler tudo, mas o que o Aloysio Mercadante fala traduz o que o Partido dos Trabalhadores de Jundiaí, não é só a bancada, também pensa. Eu vou ler só, me permita, senhora presidente. O PT deve desculpas ao povo brasileiro. O PT era exigente com os outros, terá que ser exigente consigo próprio. Não mudamos tudo o que deveríamos, mas o processo não acabou. Reconheço Aloysio Mercadante e faço das palavras deles a minha e da minha bancada e do meu partido de Jundiaí. Reconheço. Por isso devemos desculpas. Mas a crise abre espaço para a mudança. Não é possível mudar apenas abanando moscas. Tem que remover o lixo.
para, além das punições, é preciso mudar o padrão de funcionamento dos partidos, das campanhas e do regime político. Isso, eu falo que isso é geral e cabe também aqui ao município. Senhora presidente, sem mais me estender, eu estou sentindo com toda a situação, como o meu partido está, e eu agradeço a Vossa Excelência pelo aquilo que falou da questão da nossa preocupação, porque convive com a gente aqui. Quero agradecer pessoalmente a Vossa Excelência. O tempo nosso é curto, nós temos que ver isso regimentalmente. O grande expediente é muito pouco para aquilo que a gente faz na cidade, mas eu me encerro dizendo que é lamentável que pessoas, eu não ia fazer isso, como não o fiz a semana passada, venham aqui com o único intuito de denegrir a imagem do Partido dos Trabalhadores, que não é o único culpado pela corrupção do país. Eram essas minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência pede que os senhores vereadores que estão no plenário que registrem as presenças para que possamos encerrar a sessão, lembrando a todos os senhores assistentes parlamentares que o prazo para a apresentação de matérias, de projetos, de requerimentos, moções e indicações, em virtude do feriado da próxima segunda-feira, termina amanhã e não na quinta-feira. Com 4 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.